boa tarde. Boa tarde, eu agradeço a presença de todos e todas aqui no auditório Inovação e Novos Negócios. Vamos dar início agora ao próximo painel que vai abordar Green Coding, a nova fronteira de desenvolvimento de software, aqui no espaço da GFT. E para falar sobre o assunto, eu convido o nosso palestrante, Tim Shade, que é arquiteto sênior de softwares da GFT. Please. Antes de eu passar a palavra para o Tim, eu gostaria de deixar 2 recados. O Tim vai falar em inglês e quem estiver no canal 8, que é o canal oficial desse auditório, vai ouvi-lo em inglês. Se quiser ouvir em português, mudar para o canal 9, tudo bem? É muito importante que vocês participem da avaliação do painel para que possamos juntos construir um novo Febraban Tech para as próximas edições, para melhorar. Então, como vocês podem fazer? Ao final da palestra, ao final do painel, vai aparecer o QR Code aqui na tela. É só acessar. Ou, no final do dia, vocês vão receber um SMS com um link, tá bom? Eu conto com a participação de todos vocês. Obrigada e agora eu passo a palavra para o Tim, por favor. Hello, good afternoon, Febraban. Good to be here. I learned it's to say buon tardes. I hope I make this correct. Let me also say hello to the back. Let's not forget about you. And, well, it's really a pleasure being here. I want to talk with you in the next round about 30 minutes about sustainability. Or to be more precise, eu gostaria de falar sobre sustentabilidade na área de TI ou ainda mais precisamente em software. Vocês talvez dizem, o que sustentabilidade tem a ver com software? É uma fumaça? Não, mas não é nada disso. É tudo em relação à energia. Vocês podem ver do lado direito da apresentação uma animação. E essa animação mostra como o mundo está ficando cada vez mais quente. O que é importante verificar aqui é que essa animação consome muita energia. A animação usa muita energia. A GPU da minha máquina é bastante elevada. Agora, então, está aqui no meu laptop, está rodando em todos os seus dispositivos. Essa aplicação da web produz a condução, então, de energia para todos os dispositivos. Mas vamos começar. Eu não me apresentei. Eu venho da Alemanha e eu trabalho para a empresa GFT, que tem uma presença forte no Brasil. E eu sou um cara da área tecnológica. E eu também sou um codificador verde. Significa que eu me importo, então, com software de sustentabilidade que produz menos emissões. Então, eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho certeza que talvez vocês já ouviram falar, sim, eu venho da Alemanha e eu vou voar na manhã, eu vou viajar de volta. Então, muita emissão no ar. Mas a ideia e a proposta é inspirá-los e lhes dar algumas ideias, como é fácil reduzir, então, as emissões de carbono e esse software. E muitas pessoas, então, são responsáveis por software, se são desenvolvedores, e eu vou dar algumas dicas. Então, mas não é uma decisão fácil vir aqui. Eu vou enfatizar isso depois da minha apresentação. Como é comparado, então, da Alemanha até o Brasil e as atividades. Aqui temos um exemplo, então, da rede. Você transforma em bits and bytes através da aplicação. Temos uma rede incluída também. Essa rede vem com energia. Muitas vezes a gente esquece, então, dos roteadores, os switches, para levar, então, a aplicação para o seu browser. Então, temos um método, vocês já ouviram falar do Zip? Ele comprime o conteúdo e comprime também as páginas da web. Vocês não transferem 200 kilobytes, mas 20. Ao reduzir essa medição, você pode economizar 10 quilogramas de CO2. Então,
em 1 milhão de cliques. Vocês conhecem aplicações que exigem muito mais cliques. É uma medida simples, mas o fato interessante não é uma coisa que o administrador de dados, nenhum provedor de nuvem poderia dizer. O desenvolvedor de software tem que cuidar disso. E há muitas centenas de exemplos. Então, vocês têm que ver o desenvolvimento desde o início até o final. 10 quilos. Vamos falar sobre números. 4%. 4% de todas as emissões de carbono globais, no momento, vem do setor TI. São emissões digitais. É muito ou não é muito? Bom, vamos pegar um exemplo. Obviamente, eu pego o exemplo do Brasil e Alemanha. Todas as emissões per capita. Eu suponho que as emissões digitais são distribuídas igualmente entre todos nós. E aqui no Brasil, nós estamos 0,2 quilos de CO2. No Rio, vocês estão indo muito bem aqui no Brasil. Na Alemanha, já temos 1,2 quilos por dia. Comparamos, então, isso no dia de 5 a 10 quilômetros dirigindo. Então, seria uma economia pequena e mostra como as emissões digitais são importantes. E nós, como desenvolvedores, temos que cuidar aqui. A digitalização é fantástica, a sustentabilidade pode passar pela digitalização, mas às vezes a gente esquece o impacto do TI na sustentabilidade. Vamos ver mais números. Nós já vimos 10 quilos equivalente a uma árvore. Uma árvore pode absorver 3 quilos de CO2 por ano. Se comparamos isso com as atividades normais, eu adoro churrasco. E vocês? Não é tão saudável assim, mas é legal, adoro isso. Mas há também emissões, o fogo, e muitas emissões não vêm direto. Então, tem, por exemplo, vem do resfriamento. Se fazemos, então, o churrasco 5 vezes por ano, nós teríamos que plantar 9 árvores para nos livrar dessas emissões que estão acontecendo. Um outro exemplo da nossa vida normal, na Alemanha, nós não somos tão bons assim. Se nós queimarmos, então, carvão para ter a energia, eu moro, então, nessa família de 3 pessoas. Significa que eu teria que plantar, então, 350 árvores. Eu tento usar essa combinação Alemanha. Então, nós temos a energia solar combinada, então, 140 árvores. Vamos falar mais agora de TI, não software, e sobre o seu laptop. Se você trabalha 8 horas por dia durante o ano todo, com alguns intervalos, e você tem que plantar, então, quantas árvores para combinar. Se você esquecer de desligar o seu computador, são mais 8 árvores. Então, é só uma ideia. Agora, vamos, então, falar da parte de software. Vamos falar de streaming. Netflix. Na Netflix, nós temos 100 gramas de CO2 por hora de streaming. Não é muito, mas se pensar no escalonamento e também quando você pode escalar. E é muito interessante. Por exemplo, o outro que eu mostrei, a compressão dos dados emitidos. Cada pequena quantidade, 1% de economia tem um grande impacto no meio ambiente. Na Google, uma busca 0,09, mas se multiplicar pelos números de pesquisas. Então, eu tenho uma aplicação, eu tenho uma grande escalada, nós temos número de grande escalonamento das aplicações. IA realmente pode reduzir a emissão, mas podemos esquecer que IA tem um custo, o custo de energia. E a última comparação, a floresta tropical amazônica. Então, nós temos, então, bilhões de árvores. A questão é o que podemos fazer. De um modo geral,
Nós temos 3 pilares, essas caixas verdes. O que podemos fazer? Tem o offset, a compensação. Podemos tentar aceitar que nós temos, então, as emissões e queremos nos livrar disso. Por exemplo, os oceanos, as árvores, comprar energia verde. Então, para usar a energia verde e novas tecnologias que estão tentando, então, retirar o CO2. Isso significa que as emissões estão lá, nós aceitamos e tentamos compensá-las. E tentamos colocar, então, as emissões, no caso de TI, e o impacto mais importante, o último pilar, é reduzir o consumo de energia. Não vamos comprar cada ano o smartphone, vamos reduzir o consumo. Esse é o pilar 1 e 2, como podemos reduzir o consumo na área de TI. Bom, um minutinho. Eu gostaria de perguntar-lhes, vocês já ouviram falar em termos como a neutralidade climática? Levanta a mão. Quem já ouviu falar? Já ouviram falar sobre algum termo, o clima positivo ou aspectos positivos, net zero? E mais importante, quem pode explicar a diferença entre todos esses termos? Não muitas pessoas. Realmente é muito importante entender o que significa isso, essa compensação. Nós temos, então, essas barras rosa. Nós não vamos ter nenhuma emissão, vamos reduzir tudo. Mas não é uma opção. E agora tem os termos. Primeiro, vamos analisar o que é neutro em termos de carbono. Significa que nós vamos compensar ou neutralizar as nossas emissões que acontecem. Isso pode ser pagando outra pessoa para emitir menos carbono. Eu compro energia verde. Isso é algo que das emissões não acontece, ou vamos tirar as emissões então da atmosfera, plantando árvores, que é chamado então neutro em termos de carbono. Muitas empresas têm compromisso, então a GFT também, mas vamos tornar isso mais simples. Nós plantamos tantas árvores que sejam necessárias para reduzir as emissões. E vamos falar, então, positiva em termos de clima. Plantamos uma árvore a mais. E a parte interessante, quando falamos, é net zero. Por exemplo, nós temos o Acordo de Paris. Em 2050, temos que reduzir 90% das nossas emissões e podemos compensar 10%. Isso é interessante se falar em compensação. Muitas pessoas dizem que são neutros em termos de carbono, mas não é a solução final. Temos que continuar a reduzir as nossas emissões. Vamos falar sobre a energia verde. É algo fantástico, não me interpretem mal, mas tem alguns fatores negativos. A energia não é distribuída igualmente em tempo e também em termos de região. Nós já vimos no início, vocês em Brasil estão saindo muito bem. A sua energia por quilowatt-hora é mais verde que temos na Alemanha e depende da região onde rodar então, as nossas emissões. Se estamos pensando na área de software, temos que decidir onde rodar o software, mas isso é importante. Sem mudar o software ou hardware, podemos já começar a reduzir as emissões, mas onde rodar essas emissões, esse software de energia, isso não é tão simples. Então, muitos dados precisam atravessar o Oceano Atlântico, mas isso é importante. A segunda coisa é a distribuição, não só em região, mas em tempo. Isso é muito interessante.
Se nós olharmos aqui a Alemanha, podemos ver essa intensidade do carbono varia, porque nós nos apoiamos muito no sol. A energia sustentável vem do sol. Nós temos a energia mais verde do que à noite. Estamos acostumando, então, a rodar esse software. Então, a gente deixa fazer isso durante a noite. Devemos pensar sobre isso. Não vamos rodar os bad shops quando a energia verde está mais disponível. Agora, o último pilar, reescrever a energia. Nós temos que essa conscientização do carbono, sem mudar o hardware, software, nós podemos reduzir, mas temos que mudar, então, a carga em tempo e energia. Nós temos a urgência, nós temos, então, as aplicações, e para isso que nós as criamos. Realmente é necessário ter esse horário de 24/7 em tempo real, e se nós reduzirmos o intervalo de troca de dados, não diretamente, uma vez por dia, tudo isso depende do uso. Vamos falar sobre isso. Transmitimos menos dados, a rede, internet, muita emissão. Bom, não podemos mudar nada. Não vamos fazer isso. Nós precisamos focar na área de software. Muitas dicas, você já viram uma ou duas. Vamos parar com as animações. Temos que usar a compressão, os dados. Tem tantas dicas, depende da especificação, como podemos otimizar o software. O último ponto a otimizar é escolher o hardware. Escolher o hardware certo para o nosso problema realmente faz uma diferença. Se nós temos um job, então, de machine learning, esses grupos, aplicações legadas, tem recursos diferentes de hardware. Vamos escolher o hardware certo para o nosso problema. Então, aqui é que nós inventamos esse green coding, mas é um software sustentável, codificação verde, e foi fundado, então, na Europa. Na Europa, nós usamos muito green para significar sustentabilidade. Significa que ele é produzido de uma maneira sustentável. Como produzir o software de uma maneira mais sustentável, mais verde. São partes daquilo que podemos fazer. Por um lado, há muitas diretrizes em como reduzir, o que fazer. Isso se torna muito técnico, muito nerd. Eu não quero entrar em detalhes. Nós temos uma plateia com alguns técnicos e o pessoal da área de negócios. Mas vamos dar uma olhada. E tem a ver com a educação. Temos que nos educar. E mais importante, a próxima geração de desenvolvedores de software para fazer o desenvolvimento sustentável. Não é só em relação ao RH, segurança, todas essas medições de qualidade que temos hoje, temos que pensar a sustentabilidade na nossa codificação. Nós temos uma metodologia. A metodologia tem dois níveis, um de projeto. Temos que pensar como podemos entregar essa metodologia ao nosso projeto para de uma maneira mais sustentável. Esse é um spoiler. É uma abordagem, por exemplo, do RH, faz uma vez e para. Não, nós fazemos isso iterativamente para melhorar. Mas a metodologia também é importante no nível da empresa e pensar como assegurar que todos os softwares, muitos fornecedores são incluídos, como podemos assegurar que todos eles estão de acordo com o desenvolvimento sustentável. Então, infelizmente, nós estamos em 2022 e
algumas medições e alguma otimização, mas é impressionante para ver que temos tantas ferramentas, mas não para a sustentabilidade. E eu acho que elas vão melhorar no futuro. Nós precisamos, como desenvolvedor da codificação, nós temos que torná-la mais sustentável. A medição, nós temos que ter os números, então, os quilogramas, temos que saber que é muito importante entender onde começar. Temos que começar com um problema maior e não com os menores. E no final teremos, então, alguns reportes. Então, vocês são os provedores de nuvem. Eles têm dashboard de sustentável que está incluído no seu ambiente, onde você vê os custos do CO2 e tudo isso está acontecendo. Isso vai melhorar no futuro e como desenvolvedores nós temos que desafiá-los porque nós dependemos deles. Não me interpretem mal, porque eles continuam a serem ativos. Então, a metodologia da codificação sustentável, o que significa aqui no nível de projeto? Nós temos que pensar sobre um projeto completo. É um exemplo da vida real. E no final desse projeto, eu falar com os desenvolvedores, gestão de projeto e toda a camada de stakeholders para tentar entender as ações que vão economizar emissões. Nós não queremos ter o mandato. Nós temos alguns pontos. Por exemplo, nesse cenário, nós tivemos muitos dados que chegam e saem, conhecimento técnico. Nós pensamos nos dados e não há representação de dados. O Excel, por exemplo, talvez vocês conheçam XML, tem o AVO. É um formato binário que nós podemos encurtar a mesma informação, mas com menos dados. Esse é um exemplo. Realmente isso depende do seu projeto. Não há nenhuma regra, não existe essa espada de sustentabilidade, mas é como você identifica as ações e os seus desenvolvedores têm essa ideia. Você pode estimar o esforço, que eu chamo então a viabilidade, que é o lado do esforço, é uma melhoria de qualidade. E o esforço, mas se é possível, se você pegar esse terceiro ponto nesse cenário, onde nós falamos desse projeto. Nesse caso, havia uma regra de alguém, por exemplo, a equipe central de nuvem vai dizer como é que nós temos esse conjunto numa única subscrição. Muitos recursos que não podem ser compartilhados, mas é importante compartilhar recursos entre as aplicações. Isso não é possível. A viabilidade é difícil. Do ponto de vista técnico é fácil, mas o cara central da nuvem vai dizer, não pode, eu tenho razões. Talvez boas razões, mas não é sustentável. Por isso que a viabilidade é difícil. E você pode identificar e começar, então, alguém que seja alto na parte técnica e viabilidade. E otimizado também. Para mim, o que é importante, não vamos falar, então, sobre o TI verde. Essa é uma disciplina de 30, 40 anos atrás. Então, isso é focado, então, nos centros de dados. Sempre pensamos no aspecto técnico, a língua de programação, que está certa, mas se pudermos pensar, nós estamos falando sobre essa parte. Os centros de dados, 19% de todas as emissões que estão acontecendo. Nunca podemos esquecer os outros, que é a rede. Nós temos a internet, a quantidade de dados que transmitimos. Não podemos esquecer sobre os dispositivos que estão sob controle, o browser, o que acontece aí. Eles são desenvolvidos por um desenvolvedor e eles podem ser bons ou ruins.
tudo é em volta de 20%. E a última parte é algo que chamado, então, as emissões embarcadas dentro do laptop, da televisão, do smartphone. Muitas emissões já estão embarcadas, porque é necessário construir esses dispositivos que emitem emissões e que são embutidas ali. Não podemos falar muito sobre isso. O que nós podemos fazer é tentar não forçar ninguém para atualizar os dispositivos. Vamos, então, dar apoio aos dispositivos antigos. Mas o que é importante não só os centros de dados, não vamos focar só no Google, não somos, então, verdes, porque usamos um provedor verde. Ainda existe muitas coisas onde eles não conseguem nos ajudar. Isso é algo que temos que fazer. E, mais ou menos, no final da minha apresentação, eu já falei com vocês, para mim, é importante para mim explicar por que eu estou aqui. Foi uma decisão difícil vir aqui. Eu estava muito empolgado em vir para São Paulo. É um país e uma cidade maravilhosa, mas custa muito CO2, 700 e 500. Eu vou viajar de CO2 só para chegar até aqui. Mas, conforme eu disse, é importante inspirar as pessoas, mas como vocês, eu espero que nós tenhamos aqui desenvolvedores que são responsáveis por aplicações de software ou organizações maiores que têm o TI. Eu trouxe alguns exemplos, então há muitos outros. O primeiro exemplo é a mudança do formato de dados. Há 2 slides atrás, se vocês conseguirem mudar o formato para o sistema híbrido, você conseguir economizar 1.500 quilos. Acabei. Eu gostaria de um de vocês aqui que consegue mudar o formato de dados. Vocês não têm essa produção de mais a escala horizontal. É bom pensar no formato de dados. Uma outra ideia, falamos sobre o laptop. Eu aprendi já, eu fiquei sabendo no estande, estamos lá, e eu falei ontem com alguém lá, e ele não estava ciente do impacto de desligar o laptop à noite, porque então muitas pessoas que não fazem isso, mas vão fazer depois da minha apresentação. Um outro exemplo. Se nós pensarmos, então, no app, no nosso celular, no browser, e talvez você saiba, às vezes é frustrante ver, então, aqueles círculozinhos, aquelas animações, nos fazem esperar, porque nós não conseguimos usar de uma maneira produtiva. Se usamos técnicas sustentáveis para começar as aplicações mais rápidas, em 1 segundo eu só preciso 11 pessoas nessa sala que investigam isso, tendo a usar, então, essas dicas para a programação verde. Lembre-se da pandemia, algumas pessoas eu estou vendo que querem lembrar, outros querem esquecer. Que se tornou mais popular, então, com a sua conferência. É fantástico, então, que eu pude conhecer alguns colegas que eu só conhecia na tela e agora eu conheci pessoalmente. Isso é bom, porque nessa conferência significa que eu não tenho que vir até o Brasil de avião, mas eu posso falar. Se tiverem grandes reuniões, talvez não seja necessário ligar o vídeo, porque o vídeo é animação, exige, então, GPU para ser exibido, os dados que são transferidos, e temos que também desafiar o provedor de vídeo, não usar o HD. Eu só preciso ver o nariz do meu colega, ou talvez nem precise. Tudo isso são dados. E nós vamos poder
desligar os nossos vídeos. Eu não sei quantos vocês têm o laptop. Então, se você faz 15 chamadas, o vídeo pode ajudar a melhorar a produtividade, mas às vezes você não precisa. Se você desliga, então, só 15 vezes. E outro exemplo é onde nós começamos há 1 hora atrás. Vocês ainda não falamos sobre o servidor. 150, mas é 1 segundo para o desenvolvedor para livrar-se, então, de 1.500 quilogramas de CO2. Isso é tudo que eu queria dizer. Queria agradecer vocês. É um grande prazer estar aqui e eu espero que eu tenha inspirado vocês. Se vocês quiserem aprender mais exemplos, nós temos o pessoal técnico. Se vocês queriam, então, podem visitar o nosso stand. Temos muitas pessoas lá, muitos especialistas em código verde ou sustentável. Eles falam português e eu estarei lá também. E temos alguns brindes. Então, se vocês não têm, nós chamamos, então, um teste sobre a programação verde para verificar o quanto você sabe, que tipo de cara você é, de codificação. É muito divertido. E eu gostaria de dizer muito obrigado. Foi um grande prazer. Eu espero que nós consigamos tornar o mundo um pouco mais verde, mais sustentável. Obrigado.